duas mesas para o debate de um tema tão importante como esse. Não precisa eu aqui comentar, não vou ler, embora eu tenha toda uma introdução aqui colocada pela assessoria, de que o sistema prisional no Brasil é, na verdade, uma vergonha nacional e que nos deixa muito mal no quadro internacional. E começo já pelo meu próprio estado, o Rio Grande do Sul, que lá também a situação já foi de denúncia, inclusive, nas cortes internacionais, a situação dos presídios naquele estado. Nós teremos duas mesas. Primeira mesa, e já convidamos para fazer parte da mesa, doutora Noema Dutra Freire, oficial de programa, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil. Seja bem-vinda. Já chamamos também o doutor Renato Campos Pinto de Vito, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Chamamos também Joaquim Mesquita, secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária no Estado de Goiás. Chamamos também André Schneider, presidente do Movimento Paz Novo Hamburgo. Sejam todos aplaudidos aqui. E Antônio Pereira Duarte, do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu chamo também para a mesa o senador Donizete, que são os dois aqui autores desta importante iniciativa. Eu, como hoje estou participando desse debate que vocês estão acompanhando muito aí, da questão do fator previdenciário e do veto que houve e da proposta alternativa apresentada, eu vou participar de inúmeras reuniões para ver se encontramos algum caminho que não seja esse. Porque todos nós aqui entendemos, e foi a decisão do próprio Congresso, aprovar a fórmula 85-95. Mas a famosa regra de progressão nos preocupa muito. E como está, é inaceitável, e por isso nós temos que abrir um processo de discussão e negociação de imediato. E é por isso que eu vou somente abrir. Temos já uma segunda mesa que virá o senhor Padre Valdir João Silveira, só para situar, o doutor Alexandre Vieira de Queiroz, o doutor Helena Antônio Soares Lima e o doutor Leonardo Moreira, mas que serão chamados no momento adequado. Esse é um tema importantíssimo, que está na pauta de toda a sociedade brasileira e de todo o militante de direitos humanos. Quem tem compromisso com o bem-estar da população não tem como não debater o sistema carcerário no Brasil e no mundo, mas aqui é mais no Brasil. Eu vou só apresentar parte aqui dos comentários que foram feitos pela consultoria. Enfim, sejam todos bem-vindos a esse debate tão importante para o país. Hoje, por provocação e requerimento, e eles é que vão presidir a reunião, devido aos compromissos que eu tenho, o próprio ministro Miguel Rosseto, Donizete, está esperando o retorno meu e, claro, que eu vou dar retorno para ele. Hoje, por provocação e requerimento do senador Donizete Nogueira e Regina Souza, ambos ficarão aqui na mesa, essa comissão se reúne para debater a realidade carcerária brasileira. Fato é que a violência, a superlotação, a dificuldade de acesso ao sistema judiciário e o uso indiscriminado de prisões provisórias, que muitas vezes deixam crianças, homens e mulheres, como eu já fui visitar, tem piorado em muito a capacidade do nosso sistema. O ideal de garantir o retorno do indivíduo ao seio da sociedade, tendo pago por sua pena e ser reintegrado socialmente, não tem alcançado sucesso. O índice de reincidência é de 70% em média, isso considerado altíssimo e denunciado por veículos de todo o país e do mundo. Temos uma população carcerária, pelos dados que aqui recebi, de 574 mil pessoas presas, segundo dados do Ministério da Justiça. Em cumprimento de algum tipo de pena, chegamos a 715 mil. De fato, é um número que preocupa a todos. No final de 2014, o Conselho de Direitos Humanos da ONU esteve reunido em Genebra para avaliar visitas aos presídios brasileiros. Eles visitaram 7 locais de privação de liberdade. Foram no Brasil, aqui em Brasília, Campo Grande, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Em seu relatório, o grupo de trabalho que esteve nas prisões do Brasil
denuncia o uso excessivo de pena de privação de liberdade. Dizem eles, está sendo usado como primeiro recurso em vez do último. Segundo o GT da ONU, isso contraria uma exigência pelos padrões internacionais dos direitos humanos, uma tendência preocupante, segundo o relatório. A ONU demonstrou preocupações com a existência de prisões arbitrárias, a ausência de separação entre pessoas condenadas das detidas temporariamente, ainda a preocupação com a integridade física e a saúde dos detidos, bem como a ocorrência de maus-tratos praticados por guardas. Em relação a esse tipo de violência, destaca o preconceito sofrido por minorias no sistema penitenciário, especialmente jovens afrodescendentes. O texto da ONU apresenta recomendações para garantir os direitos humanos da pessoa que estão privadas da liberdade, entre quais a ampliação do acesso à justiça com o reforço das defensorias públicas. Recomenda ainda o uso de penas alternativas à prisão, no caso de pessoas condenadas por crime de menor potencial ofensivo, como estabelece a Lei Medidas Cautelares 12.403 de 2011. Enfim, essa Comissão de Direitos Humanos esteve no ano passado, a senadora Ana Rita, com uma equipe de assessores e também de senadores, em diligência no Maranhão, para acompanhar a grave crise que se instalou no complexo penitenciário de Pedrinhas. Infelizmente, a violência entre facções rivais, associada a prisões precárias e a milhares de casos de pessoas mantidas presas injustamente, criava absurdos penais. Houve casos lamentáveis que foram lá relatados, enfim, inúmeras denúncias. Não vou aqui discorrer sobre tudo que foi visto lá, mas entraria aqui para concluir só o debate sobre a redução da maioridade penal, que ganha volume com a votação do relatório da proposta de emenda constitucional da Câmara, torna isso ainda muito, muito mais perigoso. E todos que vocês sabem que nós, militantes dos direitos humanos, não entendemos que a forma de resolver a violência no Brasil, isso não está lido, mas eu estou falando porque a minha opinião é colocar a criança na cadeia, na prisão, no meio dos marginais. Eles entrarão para a escola do crime e com certeza sairão de lá muito mais profissionais. Ainda ontem aqui eu vi um pronunciamento do senador Jader Barbalho que me impressionou muito. Mesmo a proposta alternativa que está sendo debatida de aumentar o número de anos que o menor infrator poderia ficar nas casas de recuperação, que hoje, segundo o discurso que eu me lembro e gravei, que ele falou, que seria de 2 anos, já passaram para 1 ano pelo excesso de meninos e meninas e não tem onde colocar. Bom, a intenção aqui agora é passar para 5 anos. Se 2 anos a gente não consegue mantê-los lá dentro por falta de estrutura, como é que você passa para 5 anos? Claro que é um debate que nós temos que fazer, e aonde entra o Estado, enfim, políticas que o governo tem que adotar, mas são políticas de Estado para toda uma vida. Nós queremos é recuperar as nossas crianças e não entregar, por exemplo, para a máfia do narcotráfico. Enfim, a simples redução, todos nós sabemos que não é a solução para a violência. A detenção por mais tempo não é um claro sinal de ressocialização. Temos que avaliar, refletir, queremos construir mais presídios ou mais escolas? Claro que é mais escolas. Queremos qualquer tipo de futuro para a nossa juventude? Claro que não. Queremos um futuro de qualidade para toda a nossa juventude. Estudo recente, aqui eu termino, do IPEA demonstra que cerca de 56% da juventude que hoje cumpre medidas socioeducativas não estava matriculado em escolas. Olha bem, 56% da juventude que hoje cumpre medida socioeducativa não estava matriculada em nenhuma escola. Diante dessas reflexões, nós vamos iniciar o nosso debate. Só tem uma última frase aqui que achei interessante. Victor Hugo, o grande pensador, nos afirma que quem abre uma escola fecha uma prisão. Achei bonita a frase e destaco aqui. O também Oscar Wilde nos recorda da importância de que Cristo nos trouxe como lição mais importante. Não há nenhuma prisão em nenhum mundo, não há nenhuma prisão em nenhum mundo na qual o amor não possa forçar a entrada. Ou seja, o amor, a solidariedade, a justiça social, as políticas de igualdade que poderão mudar o mundo e não tratar a violência só com violência e sairmos do campo da educação. Eu queria muito, muito que os 2 senadores se revezassem, se possível,
e entendessem que esse debate do fator previdenciário envolveu já 15 anos da minha vida. Eu tinha 50 anos quando eu comecei a debater o fator, sempre contra ele, e acho que é chegado a hora de nós termos uma resposta ao fator previdenciário que atinge os mais pobres, todos nós sabemos. Veio do governo anterior, mas o nosso governo até hoje não conseguiu mudar. E a oportunidade de mudar é agora, né? E nós podemos construir uma alternativa que garanta, pelo menos, um princípio, eu falei tanto aqui, da igualdade e da isonomia. Por quê? Que o Executivo, o Legislativo, onde eu estou aqui falando nesse momento, e o Judiciário não tem fator. E por que quem ganha até 2 mil, 3 mil tem um fator que corta o salário pela metade? Não é justo. Eu digo que não é tão grave, claro, quanto os presídios, mas é uma injustiça. Se a gente pudesse medir, cada um no seu campo de atuação, é tão lamentável quanto. Como é que você diz que o pobre tem que abrir mão e ele paga sobre 2 mil e se aposenta com 1.000? E, em tese, comparando com ele o rico, onde eu estou, inclusive no Legislativo, que vou me aposentar com 33 mil, aí não tem fator. Aí não aplica o fator. Olha, o mesmo tempo de atividade, claro que eu teria que ter 35 anos de atividade, mas tudo bem, ele tem 35 anos de metalúrgico, ou 35 anos na construção civil, ou 35 anos como bancário, ou 35 anos como comerciário. Só que ele pagou sobre 4 mil, ele não quer os 33. Ele quer se aposentar com os 2 mil que ele pagou. Aí vem uma lei e diz, não, tu vai ter que pagar 1.000, porque eu quero que a cúpula do Executivo, do Legislativo e do Judiciário se aposente com 33. É isso que eu não aceito. E é por isso que eu estou fazendo esse bom combate, não desrespeitando ninguém, não sendo contra ninguém, mas querendo que o governo construa uma alternativa no princípio da isonomia. Direitos iguais para todos, só isso. Com o mesmo tratamento que tem aqui o Legislativo, que tem o Executivo e que tem o Judiciário, se estenda para o assalariado. Porque a Caixa é só uma, não tem essa. A Caixa que paga nós, que paga o Judiciário e que paga o Executivo, é a mesma Caixa que paga o trabalhador da construção civil, que paga o professor, que paga o bancário, é a mesma Caixa. Por que quem ganha menos corta pela metade? E quem ganha mais, que o serviço não é tão pesado, vamos ser todos muito tranquilos aqui, nós podemos trabalhar de forma mais intensa na construção de ideias, propostas, mas quem é que sustenta nós todos aqui? Esses homens e mulheres, com a sua competência também, com a sua inteligência, e muitos com o trabalho braçal. E eles não têm direito ao mesmo princípio? Tem que ter, senão não tem lógica nenhuma. Nós estamos fazendo, inclusive, um debate como esse, porque se nós vamos pregando a injustiça, a revolta vem de baixo para cima. A revolta vem e acaba estourando na própria sociedade. Desculpem aqui o meu desabafo, mas pode saber que é um desabafo construtivo, na expectativa que quando a presidenta veta o projeto, mas mantém 85/95 no primeiro ano e meio, eu tenho uma esperança muito grande que, nesse período, a gente consiga discutir com a seriedade, a responsabilidade que nós todos temos, a tal de progressividade. Ninguém é contra que se discuta a Previdência eternamente, até porque as gerações futuras vão continuar discutindo. O mundo todo discute a Previdência. Vamos lembrar que o presidente Lula, no seu período, fez quase 2 reformas da Previdência. A presidenta Dilma entrou também nesse processo e agora o embate da Previdência voltou e voltará sempre. O que nós temos que combater é as injustiças. Eu convidaria, no primeiro momento, a nobre senadora e querida Regina, que assuma a presidência. Depois eu sei que o Donizete poderá também assumir aqui, trocamos, e eu, logo que eu me livrar, eu voltarei para cá. Porque esse tema aqui é tão importante como todos os outros temas que nós tratamos no Congresso Nacional e no longo das nossas vidas, eu diria, que é sempre numa linha humanista, né? Fortalecendo os direitos humanos. Por favor, Regina, assuma aqui, palmas para a Regina aqui, que é uma das autoras do requerimento. Voltarei. Prometo que eu voltarei. Um abraço a todos. Desculpe aqui. Obrigado, senador. Bom dia a todos e a todas. O senador Paulo Paim já fez a introdução, então vamos direto aqui ao debate. Inicialmente 10 minutos, depois mais 5. Quem tem apresentação? Vamos começar com quem tem apresentação, né? Porque aí a gente... vamos começar então com a doutora Moema Dutra Freire.
oficial de programa, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Já está com o controle aí, não? Para ela usar o... Desconta no tempo dela aí, viu, que ela ainda não começou. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento também todos os colegas da mesa. Em nome da senadora Regina, muito obrigada pelo convite. É um prazer para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento estar aqui hoje. Bom, a nossa apresentação, nós vamos falar muito do contexto do sistema prisional no Brasil, relacionado à perspectiva de desenvolvimento humano, que é a perspectiva no qual a nossa agência, que é uma agência da ONU, que atua aqui no Brasil, atua buscando melhorar as condições de vida do país. Bom, então, o que é exatamente essa perspectiva de desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento humano, que é a perspectiva pela qual nós atuamos, ela busca justamente garantir condições de vida digna para todos. E não tem como nós falarmos de condições de vida digna para todos sem trabalhar o tema do acesso à justiça e fazer justamente essa reflexão sobre o superencarceramento no Brasil e os desafios de acesso à justiça. Bom, então, no Brasil, nós reconhecemos, né, como Nações Unidas, que o Brasil avançou significativamente em várias políticas públicas, né, conseguiu realizar avanços na questão da desigualdade social. No entanto, permanecem desafios importantes e o desafio relacionado ao acesso à justiça e ao sistema prisional é um dos desafios que mais se destaca, né? Então, nesse contexto, é importante considerar que o encarceramento em massa, a questão da superlotação prisional, ele é um desafio importante para o progresso no desenvolvimento humano do país. Então, não há como falar de desenvolvimento humano sem tratar essa questão. Um outro ponto de preocupação com relação a esse encarceramento progressivo é justamente o perfil dessa população, né? A população encarcerada é majoritariamente a população jovem, no ápice da sua idade ativa, e quando nós falamos de desenvolvimento, nós pensamos em futuro, né? Em como falar de futuro, de desenvolvimento futuro, sem considerar o que se passa, a violência que afeta os nossos jovens, e principalmente os jovens negros no Brasil. Bom, esse é só um parênteses que é importante destacar aqui. Esse ano é um ano muito importante na pauta de desenvolvimento humano no contexto global. Nas Nações Unidas, em setembro, vai ser feita uma pactuação importante entre os países com relação à agenda de desenvolvimento humano para os próximos 15 anos, né, e que o Brasil vai se comprometer com essa próxima agenda. Se tratam dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, são objetivos que vão ser acordados por todos os países do mundo, e os objetivos agora pós-2015, eles têm uma inovação importante porque eles vão comprometer não só os países em desenvolvimento, mas também os países que já alcançaram patamares mais avançados de desenvolvimento. Então, são desafios que dizem respeito a todos os países, né, do mundo. E também tem uma outra inovação importante, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Nessa nova agenda, é a primeira vez que o tema do acesso à justiça e do desenvolvimento humano vai ser pactuado internacionalmente como um objetivo. Então, isso destaca um desafio importante, porque precisamos, né, vamos ter mais olhos para o Brasil com relação aos desafios que já enfrentamos nesse tema, mas também uma oportunidade muito importante, porque quando esse tema é colocado também numa agenda internacional, mais olhos se voltam para esse tema e temos mais apoio para conseguir avançar e promover políticas públicas nesse sentido. Bom, eu trouxe para comentar com os senhores, de maneira breve, o PNUD lançou, em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude, há algumas semanas, um estudo que foi realizado pela pesquisadora Jaqueline Signoretto, né, da Unifesp, que foi a especialista envolvida no assunto, que realiza um perfil dos presos no Brasil, né? Esse estudo ele foi feito com dados do Infopem do ano de 2000,
com uma última data, né, o ano de 2012, mas ele traz alguns pontos interessantes para reflexão, principalmente na discussão que nós temos hoje com relação à redução da maioridade penal. Então, esse estudo, ele destaca principalmente o grande aumento da população prisional nos últimos anos. Então, entre 2005 e 2012, esse crescimento foi de 74%, que é um crescimento muito expressivo no número de pessoas presas no Brasil. E também, como eu comentava, o perfil dessa população. Então, ele é um perfil majoritariamente jovens. Mais da metade, 54% dos presos, tem entre 18 e 29 anos. E, além de jovem, um outro ponto de destaque é que essa população, além de jovem, ela é negra. Então, assim, os negros no Brasil, eles são 1,5 mais encarcerados que os brancos. E não quer dizer que os negros cometam mais crimes. Isso demonstra justamente um viés no processo, né, de abordagem, depois de julgamento, então, enfim, no funcionamento do sistema de justiça criminal no país. Bom, um outro ponto interessante aqui para a nossa reflexão é que os crimes que mais motivam prisões, 70% dos crimes, são crimes relacionados a crimes contra o patrimônio e crimes de drogas. Né? Os crimes contra a vida, eles motivam só 12% das prisões. Né? Isso contradiz um pouco aquela percepção do senso comum de que as prisões são majoritariamente voltadas a crimes violentos, crimes contra a vida. Não é verdade. Na verdade, são crimes menos graves, né? que afetam a maior parte da nossa população carcerária. E esse contexto, né, esses dados, eles destacam um pouco justamente essa seletividade penal, que ela recai justamente sobre os jovens e negros no nosso país, privilegiando esses delitos econômicos e de pequena monta. Né? Então, isso é um ponto interessante para nós considerarmos e também reforça a questão das deficiências do acesso à justiça e do funcionamento do sistema de justiça criminal no país. Outros dados interessantes, que não estão aqui na apresentação, mas que é importante mencionar rapidamente, esse estudo ele também fez uma relação, buscou verificar uma correlação entre as taxas de encarceramento e as taxas de homicídio. E o estudo não encontra nenhuma correlação com relação a esses dois números. O que isso quer dizer? Prender mais não quer dizer que nós vamos reduzir a criminalidade, a violência no país. Então, o estudo ele faz essa correlação e não encontra nenhuma relação. Então, assim, estados com maior número de presos, né, que encarceraram, que tiveram um aumento maior de sua população carcerária nos últimos anos, não tiveram queda na sua criminalidade. Então, assim, não tem nenhuma relação nesse sentido. Também outros números importantes diz respeito ao número de presos provisórios. Né? O estudo conta 38% de presos provisórios no país, né, presos aguardando julgamento, e cerca de 18% de presos que se enquadram num perfil que, pelo Código de Processo Penal, poderiam estar cumprindo penas alternativas à prisão. O que isso denota, né? Então, assim, esse perfil do encarcerário e essa tendência de encarceramento coloca na prisão presos que, na verdade, não precisariam necessariamente estar lá. E isso contribui ainda para aumentar ainda mais já o problema que encontramos hoje de superlotação carcerária. Bom, um outro tema para reflexão que trouxemos aqui hoje é o tema da lei de drogas e a relação da atual lei de drogas com o superencarceramento no país. Quando nós observamos o crescimento da população prisional nos últimos anos, a gente observa que esse crescimento tem uma relação muito forte com o número de presos relacionados ao crime de tráfico de drogas. Então, 4 anos depois da promulgação da Lei de Drogas, que é de 2006, tinha ocorrido um aumento de mais de 123% do número de presos por drogas no país, enquanto a gente observa que o número total de presos tinha crescido 24% no mesmo período. Então, 24% de crescimento total. Desse crescimento, quando a gente olha especificamente o crime, né, de tráfico de drogas, esse crescimento é de 123%, né, é uma diferença bem gritante. Quando a gente olha o percentual de presos, né, no contexto da população carcerária, que estão presos relacionados à lei de drogas, nós temos
que 60% de todas as prisões femininas, então esse é um tema importante quando a gente analisa o encarceramento feminino no país, e 21% de todas as prisões masculinas no Brasil se fundamentam no tráfico de entorpecentes. Então, a lei de drogas ela foi aprovada na perspectiva de descriminalizar o crime de porte de drogas, né, fazendo a distinção, então, entre usuário de drogas e traficante, para que fosse preso somente aquele enquadrado no crime de tráfico de drogas, mas, na verdade, não é isso o que tem acontecido. Quando nós olhamos, então, a lei, né, a redação, né, do texto legal, a gente observa justamente que inexistem critérios objetivos para a definição da natureza e da quantidade de drogas que caracterizam o crime de tráfico. Então, isso fica na discricionariedade, que é importante, mas na discricionariedade do juiz definir se 1 grama de maconha ou 10 toneladas de maconha, qual patamar ou 5 gramas de crack, se uma pessoa é prendida com essa quantidade, isso é compatível com o uso, com o consumo pessoal, ou já se caracteriza um crime de tráfico de drogas. É claro que tem uma série de outros elementos, né, que precisam ser observados nessa definição, mas a gente observa que essa ausência de critérios objetivos tem criado uma grande disparidade com relação à aplicação das penas. E a gente observa também que, em outros países, já existem práticas de delimitação dos critérios objetivos, e isso tem contribuído para diminuir o encarceramento relacionado ao crime de tráfico de drogas. Queria mencionar também, destaquei só um dado de um estudo que foi feito pelo Ministério Público Federal e que foi apresentado num seminário que fizemos recentemente lá no PNUD, que mostra justamente essa discrepância na dosimetria da pena relacionada à aplicação da lei de drogas. Então, aqui é um quadro em que o Ministério Público Federal realizou a análise de mais ou menos 150 casos, né, a jurisprudência de 150 casos, e identificou, por exemplo, aqui nesse caso, que para pessoas pegas portando 3 gramas de maconha a até 1 tonelada, foi aplicada exatamente a mesma pena. Então, isso é um dado bem chocante, mostra justamente essa variação na aplicação da pena. Então, isso destaca a importância dessa regulamentação dos critérios objetivos, que não precisa necessariamente ser uma regulamentação legislativa, ela pode ser também administrativa, por meio do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, Conselho Nacional de Política sobre Drogas. E também a importância de se pensar um plano de desencarceramento ou de comutação de pena a partir de estudos com base justamente em identificar no perfil da população presa hoje, considerando natureza e quantidade de drogas, quais são aqueles presos que, na verdade, não precisariam estar presos, né? E com atenção especial às mulheres, porque a gente observa que esse é um tema que afeta especialmente o público feminino. Bom, para concluir, queria mencionar rapidamente a Agenda de Trabalho Nacional, que nós temos buscado promover aqui no Brasil. Quando a gente olha a questão da situação do sistema prisional no país e os desafios, o que se destaca é que, na verdade, que esse não é só um problema que diz respeito ao sistema prisional. É importante considerar que o sistema prisional é a ponta de um problema que envolve toda a política relacionada ao tema da prevenção, ao crime, à violência e criminalidade e repressão qualificada da violência e criminalidade. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas que articulem os setores de justiça, da segurança e também as pastas sociais quando a gente fala na prevenção à violência. Então, nesse sentido, nós buscamos promover o desenvolvimento de ações e de políticas que valorizem justamente essa atuação integral, ou seja, desde a prevenção até o controle da violência, e intersetorial, valorizando justamente a articulação entre o executivo, os setores de justiça, porque só com essa articulação, nesse trabalho conjunto, a gente vai conseguir, de fato, trabalhar melhor o tema das políticas prisionais no país. E, por fim, queria mencionar muito rapidamente que nós começamos também recentemente uma agenda de trabalho em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, e aqui agradeço público também, o doutor Renato De Vito, pela parceria. Nós assinamos agora, no final de 2014, uma parceria que busca justamente fortalecer alguns eixos que podem melhorar a gestão da política prisional no país. E esses eixos envolvem toda a questão da produção de estudos, então, conhecer melhor, né, o que se passa com relação a
dados estatísticos com a população prisional, ter dados que possam auxiliar tanto na formulação de políticas públicas melhores, como também no monitoramento, no acompanhamento dessas políticas para avaliar os seus resultados e em como melhor gerir esses dados. E aí uma série de ações que envolvem fortalecimento não só das políticas prisionais, mas também das alternativas penais, né? Então, essa é uma pauta muito forte que precisa ser trabalhada também, e envolvendo a comunidade, a participação, o controle social da comunidade na política prisional. Bom, então é isso. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para responder qualquer dúvida que os senhores tenham. Muito obrigada.